Muito bem, vamos agora completar o nosso primeiro módulo, tributos, estudando a parte 4, que diz respeito à última espécie tributária, que são as contribuições parafiscais ou especiais. Já vimos o que é uma taxa, já vimos o que é uma contribuição de melhoria, um imposto, os empréstimos compulsórios, e vamos estudar agora as nossas contribuições parafiscais ou especiais. Observem que, assim como no texto ao qual nós nos referimos aos empréstimos compulsórios, nós só colocamos dispositivos constitucionais porque o CTN não cita nada a respeito dos empréstimos compulsórios. E assim ocorre no caso das contribuições parafiscais ou especiais. Os artigos são 149, 149-A e 195 da Constituição Federal. Então, por este mesmo motivo, como foi no caso dos empréstimos compulsórios, o CTN não é citado porque não há dispositivo no CTN a respeito dessas duas espécies tributárias. Muito bem, então vamos ver o que determina a nossa Constituição com relação às contribuições parafiscais ou especiais, artigo 149 da Constituição. Compete exclusivamente à União, instituir, e aí vem as contribuições. Contribuições sociais, o primeiro tipo, de intervenção no domínio econômico, o segundo tipo, e do interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, etc. Então, observe que são 3 tipos de contribuições parafiscais ou especiais. Sociais, de intervenção no domínio econômico, chamada CID, e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, chamadas contribuições corporativas, enfim, sociais, de intervenção no domínio econômico, as CID, e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, que são as contribuições corporativas. Muito bem. A Constituição determina ainda, no artigo 149, que terão que ser observados alguns princípios, etc., que nós vamos estudar todos eles, não se preocupem em identificá-los agora, eu vou falar daqui a pouquinho sobre todos eles. E o artigo 149-A traz uma contribuição que não é de competência da União, é de competência do município e do Distrito Federal. Dos municípios e do Distrito Federal. O que aconteceu foi o seguinte: quando nós estudamos taxa, nós vimos que para que o fato gerador, ou seja, o serviço, seja fato gerador de taxa, tem que ser específico e divisível. E vimos que o Supremo Tribunal Federal, já com súmula vinculante, determina que o serviço de iluminação pública não pode ser custeado por taxa. Por quê? Porque, embora seja específico, eu sei por qual atividade eu estou pagando, ele não é divisível, porque não há como mensurar a utilização de cada contribuinte, no caso do serviço de iluminação pública, e proibiu a cobrança dessa taxa. E aí os prefeitos se reuniram desesperados, foram ao Supremo e disseram: vocês precisam mudar essa aí, porque não está dando, nós precisamos desse dinheiro. E aí os ministros: não, olha, não tem jeito, já sumulamos, não vamos mudar. E aí um deles teve uma ideia fantástica. Eu não vou aqui citar o nome, mas teve uma ideia fantástica. Por que vocês não mudam de nome o tributo? Chamem de outra coisa qualquer, porque aí nós deixamos. E assim foi criado o artigo 149-A da Constituição. Observe aqui: os municípios e o DF poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis
para o custeio do serviço de iluminação pública. E ainda determina que é facultada a cobrança da contribuição na fatura do consumo de energia elétrica. Então, hoje, quando você pega a conta de luz, que é uma tarifa, nós sabemos disso, porque você paga a concessionária, são duas relações jurídicas, poder público para com a concessionária e a concessionária para com o usuário. Nesse caso, normalmente vem cobrando a CIP, né, Contribuição para a Iluminação Pública, junto da conta de luz. É um valor que foi criado em substituição à taxa de iluminação pública julgada inconstitucional, porque o serviço era específico, mas não era divisível. Certo? Então foi criada a contribuição para o serviço de iluminação pública no artigo 149-A da Constituição. E aí os municípios e o DF, através das suas respectivas leis, instituíram essas suas respectivas contribuições, né, para o serviço de iluminação pública. Então, nós temos, basicamente, contribuições de competência da União. Quais são as da União? Sociais, de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, que vamos estudá-las. E esta, de competência do município e do Distrito Federal, que é para o serviço de iluminação pública. Ok? Então, minha gente, vamos lá ver um resumo disso. Contribuições para fiscais ou especiais de competência exclusiva da União, artigo 149, e de competência dos municípios e do DF, artigo 149-A, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. Certo? Muito bem. Já as contribuições da União, voltando aqui, aquelas previstas no artigo 149, e eu chamo a atenção aqui, voltando para o artigo 149, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, adiantando, são as contribuições sociais, o primeiro tipo, essas de competência da União, do artigo 149. Sociais gerais, FGTS, salário e educação, e para a Seguridade Social. Estas contribuições para a Seguridade Social, nós vamos ter que dar uma atenção muitíssimo especial para elas. Vamos dedicar uma boa parte dessa parte final do módulo tributo para as contribuições para a Seguridade Social, estudando o artigo 195 da Constituição Federal. Então, contribuições para a Seguridade Social. E depois temos as contribuições de intervenção do domínio econômico, a CID, e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, chamadas corporativas. Muito bem. Mas antes de estudarmos o grande barato que são as contribuições para a Seguridade Social, que vai exigir mais, nós vamos conversar sobre essas duas, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Muito bem. O que são contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas? São contribuições, por exemplo, CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, contribuições para o CRM, Conselho Regional de Medicina, CRO, etc. São contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. Muito cuidado, porque nós hoje convivemos no Brasil com as contribuições sindicais obrigatórias, como é o caso dessas que eu citei, e as facultativas. Mas, evidentemente, só as obrigatórias é que são espécies tributárias. E contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Ora, as CID, elas surgem, por exemplo, existe uma contribuição de intervenção no domínio econômico que nós pagamos hoje,
que é a CID sobre combustível. Hoje, quando você abastece o carro, tem a CID sobre combustível. O que aconteceu? O governo achou que estava muita bagunça, a questão dos combustíveis, adulteração, sonegação, e criou essa contribuição para intervir no domínio econômico, controlar aquela situação, intervir no domínio econômico. E cobra de nós, infelizmente, né, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis. Certo? Então, sempre, por exemplo, houve uma época, uma geada nos laranjais da Flórida, que é a região que mais produz citros no mundo, matando a maioria dos laranjais. Com isso, o preço da laranja no mercado internacional disparou. O brasileiro viu que o preço estava muito bom no mercado internacional e planta laranja, planta laranja, planta laranja. Só que eles esquecem que a hora que estiverem produzindo, os laranjais aqui plantados também estarão produzindo os que foram replantados na Flórida, talvez até antes. Havendo uma superprodução e o preço despenca. Então o governo intervém no domínio econômico, orientando o citricultor, controlando a produção de mudas e cobra do próprio interessado, que é o citricultor, o exportador de sucos, essa contribuição de intervenção no domínio econômico para controlar a comercialização, produção, etc., de citros e de sucos. Ok? Então, sempre o governo pode, achando que tem que intervir no domínio econômico, criar essa contribuição com esse objetivo. E é uma das espécies tributárias, uma das contribuições criadas pela União. Somente a União pode instituir as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Existe uma outra contribuição, como exemplo, que é o adicional ao frete para renovação da marinha mercante. De acordo com o STJ, essa contribuição de intervenção no domínio econômico tem como fato gerador o transporte de mercadoria e a base de incidência, o frete. Ou seja, o que acontece aqui? O AFRMM, adicional de frete para a renovação da marinha mercante, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. A navegação de cabotagem é nas vias internas do país e na costa. Então, o governo intervém nessa navegação de cabotagem, controlando, etc., por interesse dos próprios prestadores de serviço e cobra deles a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Ok? Então, este é um exemplo típico de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Muito bem. Mas, agora nos referindo às contribuições somente da União, nós já falamos daquela de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que é aquela contribuição para iluminação pública. Então, já falamos sobre ela, agora nós estamos falando daquelas de competência da União. Sociais, a CID e as corporativas. Muito bem. Quando nós vimos o texto do artigo 149, vimos que compete exclusivamente à União instituir as 3 contribuições, sociais, CID e corporativas. No entanto, o parágrafo 1º do artigo 149 já traz uma exceção. Vamos conhecer? Parágrafo 1º do artigo 149. Os estados, o DF e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício deste do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
Ok? Então, minha gente, embora o caput do artigo 149 determine que compete exclusivamente à União instituir tais contribuições, na verdade, o parágrafo 1º já traz uma exceção. Os estados, DF e municípios instituirão obrigatoriamente contribuições, mas somente em benefício dos seus servidores. Somente em benefício dos seus servidores. Cuidado, para custeio destes do regime previdenciário. E aí, há uma posição importante do STF, os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão regime previdenciário não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. É só para o regime previdenciário. Então, você, quando for fiscal, estadual, federal ou municipal, você não vai contribuir para o INSS. Você vai contribuir com aquela contribuição criada pelo ente da federação, que você agora passou a ser fiscal. Certo? Eu, por exemplo, como auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, eu não faço contribuição para o INSS, o meu é Rio Previdência, sei lá, até o nome é uma porcaria, mas enfim. É assim que funciona. Então, cuidado. O caput do artigo 149 diz que compete exclusivamente à União. E o parágrafo 1º já traz uma exceção para os estados, DF e município, mas apenas para custeio em benefício dos seus servidores do regime previdenciário. Ok? Maravilha. E aí vem mais alguns detalhes. Parágrafo 2º do artigo 149. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. Então, olha só. Antes da gente continuar, vamos lá. Nós temos, repetindo, para a gente se situar bem, 3 tipos de contribuições possíveis de serem criadas pela União e aquela do município do DF, sobre a qual não estamos comentando mais agora. Quais são as 3 da União? Sociais, de intervenção no domínio econômico, a CID, e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, as corporativas. Observem que este parágrafo 2º se refere a apenas 2 delas. Contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, que são a CID. Certo? Então, tudo que nós vamos ver nesse parágrafo 2º diz respeito tão somente a essas contribuições sociais e a CID. Muito bem. Então, o que determina esse parágrafo 2º? Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Esta, minha gente, é uma imunidade. Nós vamos estudar depois com todos os detalhes, ao estudarmos o módulo competência tributária, mas o que vem a ser uma imunidade? Uma imunidade é uma vedação constitucional à cobrança de determinado tributo. Cuidado! Uma isenção prevista em lei não é imunidade. Uma não incidência não é imunidade. A imunidade é uma vedação prevista na Constituição Federal. E aqui está um exemplo de uma delas. Ou seja, as contribuições sociais e a CID não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. É uma imunidade, uma vedação constitucional. Inciso 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. E esta é uma tendência do sistema tributário nacional. Tributar pesadamente as importações e desonerar as exportações, porque o Brasil quer ser competitivo no mercado internacional. Ele não vai querer tributar as exportações, portanto, tributo, né? Então,
Ele desonera as exportações e onera as importações. E assim ocorre com as contribuições sociais e a CID. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, uma imunidade, por estar no texto constitucional, e incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros. Mas, no que diz respeito à imunidade, olha o que determina o nosso STF. A imunidade prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 não alcança o lucro das empresas exportadoras. Então, voltando para o Borbinha, olha só. A imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, veda a cobrança, parágrafo 2º, inciso 2, veda a cobrança de CID e contribuições sociais sobre a receita decorrente de exportação. Agora, sobre o lucro auferido na exportação, vai ser tributado normalmente. A imunidade é para a receita decorrente de exportação. Ok? Maravilha. Vamos ver mais detalhes. A imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, não alcança a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, haja vista a distinção entre os conceitos de lucro e receita. A exação não incide sobre o resultado imediato da operação, que é a receita, mas sobre operações financeiras posteriormente realizadas. Ok? Então, guarde isso. A imunidade é para a receita decorrente de exportação e não para o lucro auferido pela empresa exportadora. Muito bem. Ainda sobre as duas contribuições sociais e CID, poderão ter alíquotas ad valorem, que é um percentual, nós já vimos isso quando estudamos impostos fixos e proporcionais. A alíquota ad valorem é um percentual sobre o valor do bem ou serviço, etc. Então, elas poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base de cálculo o faturamento, a receita, o bruto, receita bruta, o valor da operação, etc., ou específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, o que é uma alíquota específica? Ela adota uma medida, por exemplo, X reais por tonelada de trigo importado. Não interessa o valor do trigo, não é um percentual sobre o valor da importação. É um valor fixo, uma alíquota específica. Então, as contribuições sociais e a CID poderão ter alíquotas ad valorem, sendo, portanto, tributos proporcionais, ou alíquota específica, caracterizando um tributo fixo. É aquele valor independente de outra coisa qualquer. Certo? Maravilha. Mas tem mais, vamos lá. O parágrafo 3º determina que a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Novamente, basta você lembrar disso, você não precisa decorar a literalidade. Basta você lembrar que o Brasil tributa de todas as formas possíveis a importação e desonera a exportação. Então, ele pode equiparar a pessoa natural a uma empresa e cobrar tributo como se aquela pessoa fosse uma empresa, sempre tentando inibir as importações e incentivar as exportações. Ok? Vamos lá. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão sobre uma única vez. Existem algumas contribuições que incidem sobre toda a cadeia produtiva. Então, o industrial vende para o atacadista, que vende para o varejista e vai incidindo contribuições em todas as etapas, ou em uma só delas. Ah, boba, eu preciso saber. Não, não precisa saber. Quais são aquelas que incidem uma única vez, não incide, não precisa saber. Se for fazer um concurso para a Receita Federal, se tiver a legislação das contribuições, você teria que saber. Mas, em nível de direito tributário, não. Basta que você saiba que a lei vai definir aquelas que incidem uma única vez. Isso é o que determina
o texto constitucional. Bom, assim como todas as espécies tributárias, como é que funciona o exercício dessa competência tributária? Qual o caminho que segue a instituição de um tributo? Então vamos lá. Assim como todas as espécies tributárias, a Constituição Federal atribui a competência para instituir contribuições. Então, guardem isso. A Constituição Federal nunca instituiu um tributo, nunca vai instituir um tributo. Ela cria, ela atribui a competência para que determinado ente da federação institua, no caso aqui, a União ou o município DF, no caso da contribuição para o serviço de iluminação pública. Certo? No caso das contribuições sociais da CID e das corporativas, é só a União. Então, a Constituição atribui esta competência. A Lei Complementar Federal estabelece normas gerais para instituição dessas contribuições e a norma legal de União, Estado, Distrito Federal ou município definitivamente institui a contribuição. Então é assim que funciona, em 3 níveis o exercício da competência tributária. A Constituição atribui a competência, a Lei Complementar Federal estabelece normas gerais, dentre elas uma muito importante, o CTN, mas no caso das contribuições parafiscais nem tanto, porque o CTN trata de apenas alguns aspectos gerais e não das contribuições, e a norma legal de União, Estado, DF ou município institui a contribuição. Certo? No caso do Estado, só aquela contribuição de interesse dos seus servidores para o custeio do regime previdenciário. No DF dos municípios, esta também, e a contribuição para o serviço de iluminação pública, e no caso da União, todas elas. Muito bem. Então, é assim que funciona. Ora, eu falei com vocês que nós vamos dar uma atenção muito especial, agora nesse final dessa última parte do módulo 1, para as contribuições para a Seguridade Social. Porque, cuidado, nós já vimos contribuições criadas pela União, sociais, de intervenção no domínio econômico, do interesse de categorias profissionais e econômicas. E as sociais podem ser gerais, salário e educação, FGTS, e sociais para a Seguridade Social. É sobre este subgrupo, contribuição social para a Seguridade Social, que nós vamos conversar agora, importantíssima. E nós vamos dar um passeio pelo artigo, saímos um pouco dos dispositivos do Sistema Tributário Nacional e caímos, inevitavelmente, no artigo 195 da Constituição Federal. Então vamos lá. Artigo 195 da Constituição Federal. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do DF, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Cobrada do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, incidentes sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício, sobre a receita e o faturamento, sobre o lucro. Ok? Então, este é o primeiro tipo de contribuição para a Seguridade Social, cobrada do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada, sobre folha de pagamento, sobre faturamento, sobre a receita, sobre o lucro. Então, essa é o primeiro tipo de contribuição social para a Seguridade Social. Muito bem. Depois vem inciso 2, cobrada do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. E aí vem um detalhe. Não incidindo, olha aqui, a partir daqui,
não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Como é que se chama uma vedação constitucional à cobrança de um tributo? Imunidade. Estamos vendo outra imunidade. Nós já vimos uma imunidade que é a vedação de contribuições sociais e CID sobre receitas decorrentes de exportação. Aqui nós temos uma outra imunidade. Portanto, não pode ser cobrada do trabalhador e dos demais segurados aposentados pelo regime geral contribuições sociais. Ok? Para a Seguridade Social. Por que eu digo pelo regime geral? Eu, quando me aposentar, vou continuar pagando. Vocês, quando forem fiscais e um dia se aposentarem, vão continuar pagando. Portanto, essa imunidade é para aqueles aposentados pelo regime geral da Previdência. É, portanto, a segunda imunidade relativa a contribuições para fiscais especiais que nós estamos conhecendo. Muito bem. Então, essa é a segunda espécie de contribuições sociais para a Seguridade Social, cobrada primeiro do empregador, da empresa ou da entidade ela equiparada, e aqui do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. E temos ainda uma terceira, e depois uma quarta espécie de contribuições para a Seguridade Social. Esta é sobre a receita de concurso de prognósticos. Ô, boba, que diabo é isso? São as loterias. Certo? São chamados concursos de prognósticos. Então, quando você vê que o cara ganhou tanto na Mega Sena, aquilo já está retirado a tributação toda. Certo? Então, é sobre a receita do concurso de prognósticos. Não são só loterias, são todos os jogos oficiais, corrida de cavalo, todos os jogos oficiais, o governo vai lá e tira a contribuição para a Seguridade Social. Terceiro tipo de contribuição. Então, já temos do empregador e da empresa a ela equiparada, do trabalhador e dos demais segurados, sobre a receita do concurso de prognósticos, e temos ainda uma quarta, que é cobrada do importador dos bens e serviços ou a quem a lei a ele equiparar. Você já sabe disso, esse conceito fundamental. Esses conceitos são muito importantes na hora da prova. Ou seja, tributar pesadamente a importação e desonerar as exportações. Portanto, é o quarto tipo de contribuições para a Seguridade Social. Então, observe que nós temos 4 tipos de contribuições sociais para a Seguridade Social. Vou repetir de novo, Bob, de novo. Contribuições cobradas dos empregadores, das empresas e entidades a elas equiparadas, do trabalhador e dos demais segurados, sobre a receita do concurso de prognósticos e dos importadores. Estas 4. Muito bem. Essas 4, já previstas na Constituição, como é que é a instituição? Já vimos. A Constituição atribui a competência, a Lei Complementar Federal estabelece normas gerais e a lei, no caso da União, institui. Pode ser lei complementar, pode ser lei ordinária, pode ser lei delegada ou medida provisória. Certo? Essas 4 contribuições já citadas no artigo 195, incisos 1, 2, 3 e 4. Maravilha. Vamos adiante. De acordo com o STF, a contribuição de Seguridade Social possui destinação constitucional específica. Ela não só se qualifica como modalidade autônoma de tributo, como também representa espécie tributária essencialmente vinculada ao financiamento da Seguridade Social, em função de específica destinação constitucional. Bom, a gente tem 2 detalhes para conversarmos aqui. Primeiro, quando nós estudamos a vinculação da receita, nós vimos que ela era permitida para as taxas e contribuições de melhoria, mas não era obrigatória.
era vedada para o caso dos impostos, com aquelas exceções, obrigatória no caso dos empréstimos compulsórios e no caso das contribuições para fiscais ou especiais, em algum caso obrigatória, em outros não. Essa é uma situação em que há, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, uma obrigatoriedade. Embora a gente saiba que não funciona assim na prática, mas em termos, o que interessa, isso é muito importante. O que nós vimos aqui, estamos vendo e vamos ver até o final, é o que tem que ser, não o que é na prática, infelizmente. Certo? Mas o importante para efeito de prova é o que tem que ser. Bom, então, só para entender a sequência agora, nós já vimos que são 4 tipos de contribuições sociais para a Seguridade Social. Cobrado do empregador, do trabalhador, sobre a receita do concurso de prognósticos e do importador. No entanto, existe a possibilidade de criação de novas contribuições, além daquelas não previstas nos 4 incisos do artigo 195, essas que acabamos de dizer. Cobrado dos trabalhadores, do empregador, sobre o concurso prognóstico e dos importadores. Então vamos lá, são chamadas as competências sociais residuais. Vamos lá. Parágrafo 4º do artigo 195. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. E sabe o que é fundamental a gente saber? Vamos lá, artigo 154, inciso 1. A União, mediante lei complementar, poderá instituir, etc., etc., mas o que interessa é esse aspecto aqui, lei complementar. Então, minha gente, vamos fazer uma conclusão aqui fundamental, importantíssima. Nós temos 4 tipos de contribuições para a Seguridade Social previstas na Constituição, cobrados dos trabalhadores, dos empregadores, sobre a receita do concurso prognóstico e dos importadores. Estas são instituídas por qualquer tipo de lei, lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, respeitando as normas gerais de lei complementar. Mas as residuais, ou seja, outras, além das 4 que já existem, terão que ser criadas por lei complementar. Então, eu disse quando estudamos empréstimos compulsórios que existem 4 espécies tributárias que só podem ser instituídas por lei complementar. Nós já vimos uma, que são os empréstimos compulsórios, e agora estamos conhecendo outra, que são as contribuições residuais para a Seguridade Social, aquelas não previstas nos 4 incisos, ou seja, aquelas que não são cobradas dos trabalhadores, dos empregadores, sobre a receita do concurso prognóstico e dos importadores. Estas terão que ser instituídas por lei complementar. E aí, embora o artigo 154 traga mais detalhes, a jurisprudência determina que o que veda o artigo 195, parágrafo 4º, é que quaisquer outras contribuições para a Seguridade Social venham a ser instituídos sobre os fenômenos descritos nos incisos 1 a 4 do caput. É isso exatamente que eu falei com vocês. Ou seja, as contribuições sociais residuais têm que ser outras, além das 4 que já estão lá previstas na Constituição Federal. E, por lei complementar, necessariamente terão que ser instituídas, assim como os empréstimos compulsórios, e assim como outras 2 espécies tributárias que nós vamos estudar mais tarde. Vou deixar vocês curiosos. Muito bem. Então, só para a gente colocar de forma mais didática, 3 condições para a criação de outras contribuições sociais, além daquelas 4 previstas nos incisos do artigo 195, chamadas contribuições sociais residuais. Quais são as exigências? Primeiro, instituição por lei complementar.
Segundo, terão que ser não cumulativas. Vamos estudar com detalhes em seguida o que é isso. E terceiro, não poderão ter base de cálculo ou fato gerador das contribuições já previstas no artigo 195. Cuidado, uma nova contribuição para a Seguridade Social pode ter fato gerador e base de cálculo de um imposto já existente, sem problema nenhum. Ela não pode ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições já existentes. Cuidado, certo? A vedação é específica. Não pode ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições já existentes. Ok? Mas o que é um tributo não cumulativo? Vamos dar um exemplo típico, que é o caso do ICMS, e aí as contribuições terão que funcionar dessa forma. Aquelas criadas além das 4 que já existem. Imaginem uma operação em que esse estabelecimento vende por 1.000 um produto para um outro estabelecimento que vai vender por 1.300. E vamos imaginar que o ICMS seja de 10%. Vai gerar 10% de 1.000 uma dívida de ICMS para essa empresa de 100. 10% de 1.300 geraria uma dívida de 130. Mas acontece que esse contribuinte pode abater do imposto devido de 130 o valor pago na etapa anterior, o valor devido na etapa anterior. Então, 130 menos 100, 30. Observe que a não cumulatividade também é chamada princípio do valor agregado ou princípio do valor adicionado, porque cada contribuinte só paga sobre o valor, na verdade, que ele adicionou. Quanto que essa empresa adicionou ao preço que comprou? Comprou por 1.000 e vendeu por 1.300, adicionou 300. 10% de 300, 30 é o que ela vai recolher. Então, esta é a não cumulatividade e assim terão que ser as novas contribuições para a Seguridade Social, além das 4 já previstas na Constituição Federal, que são aquelas cobradas dos empregadores, dos trabalhadores, sobre a receita do concurso de prognóstico e dos importadores. Ok? Então, instituição, voltando, instituição por lei complementar, terão que ser não cumulativas e não poderão ter base de cálculo fato gerador das contribuições já previstas no artigo. Mas, para nós fecharmos essa questão das espécies tributárias, nós precisamos ver mais detalhes a respeito do artigo 195 da nossa Constituição Federal. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 195. As receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então, cada ente da federação, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, Município, tem o seu orçamento da Seguridade Social. A lei orçamentária anual, a LOA, é dividida em orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento para a Seguridade Social. Todos eles têm o seu, são independentes. Ok? Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada, etc., tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é o que eu quero que vocês saibam deste parágrafo 2º. O que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias? Acontece o seguinte, existe em termos de orçamento o plano plurianual, que dura 4 anos, dura do segundo mandato do presidente até o primeiro mandato do outro presidente. Existe anualmente votado a LDO e a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A LDO no primeiro semestre
e a LOA no segundo semestre, e ambas vão vigorar no exercício seguinte. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as normas e tal que terão que ser observadas na elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, o que eu quero que vocês saibam, simplesmente, não é entrar nesse mérito do direito financeiro, né? Mas saber que elas terão que obedecer às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito bem. Mais detalhes. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Isso é muito importante. Dispositivo constitucional, ajudando a fiscalização na arrecadação das contribuições. Parágrafo 5º, nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Isso é fundamental pelo seguinte: um dos princípios orçamentários, só para que você possa entender esse dispositivo, é o princípio do equilíbrio. A estimativa das receitas tem que ser igual à fixação das despesas. Porque não tem sentido o governo arrecadar mais do que precisa e nem pode arrecadar menos. Esse é o princípio do equilíbrio. Então, se eu vou criar uma despesa maior, eu tenho que ter a fonte da receita. Certo? É isso que determina o nosso parágrafo 5º do artigo 195. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Vão aumentar a despesa? Então vamos ver onde nós vamos colocar esse dinheiro. Da onde nós vamos pegar esse dinheiro, na verdade. Ok? Muito bem. Eu falei com vocês que existia, quando falamos sobre empréstimos compulsórios, o princípio da anterioridade, que determina que só pode ser cobrado o tributo no exercício seguinte ao da publicação, e falei também do princípio da noventena, que determina que, além de ter que esperar o exercício seguinte, só pode ser cobrado depois de 90 dias da publicação da lei. No entanto, no caso das contribuições sociais para a Seguridade Social, há 5 cobrados dos trabalhadores, dos empregadores, sob a receita do concurso prognóstico, dos importadores e as residuais. Elas obedecem esses dois princípios de uma forma diferente. Elas são exceções ao princípio da anterioridade, porque não precisa esperar o exercício seguinte, mas terão que obedecer os 90 dias. Essa é a chamada anterioridade mitigada. Olha que nome bonito. Vamos conhecer? Artigo 195, parágrafo 6º. As contribuições sociais, todas elas, só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou aumentado, não se lhes aplicando esse dispositivo que é o princípio da anterioridade, o 150, inciso 3, a linha B. Ou seja, não precisa esperar o exercício seguinte, mas tem que esperar 90 dias. Muito cuidado, só para fecharmos isso bem, nós temos as contribuições sociais sobre as quais nós estamos comentando, a CID e as corporativas, todas de competência da União. Isso tudo que nós estamos falando, inclusive o princípio da anterioridade mitigada, é para sociais, para a Seguridade Social. Sociais para a Seguridade Social. Muito bem. O parágrafo 7º, são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Minha gente, vocês já sabem, como é que se chama uma vedação constitucional à cobrança de um tributo? Você já sabe, chama-se imunidade. Está aqui uma terceira imunidade que estamos conhecendo, certo? Então vamos lá. Mas a Constituição diz que é isenta. Não interessa o nome dado, pode chamar de isenção, de não incidência, do diabo que for. Se está, olha, isso é um detalhe importantíssimo e muito explorado em prova.
Se está na Constituição, é imunidade. Não interessa se o Constituinte chamou de isenção, não chamou, não interessa, diz que não incide, não interessa. Se está na Constituição, é imunidade, e aqui está uma imunidade. Nós já vimos que não incide contribuições sociais, incide sobre receitas decorrentes de exportação, não incide contribuições para a Seguridade Social dos aposentados pelo regime geral da Previdência, e agora estamos vendo aqui que também não incide sobre entidades, né, isentas de contribuição para a Seguridade Social, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Depois, o parágrafo 8º traz um detalhe também importante, determinando que o produtor, o meeiro, o arrendatário, contribuintes mais simples, e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. Eles podem ter empregados, não podem ter empregados permanentes. Na época da safra, contrata alguém, etc. Contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, ou seja, vão contribuir menos, mas farão jus aos benefícios nos termos da lei, a todos os benefícios. Ok? Maravilha. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1, que são aquelas cobradas do empregador, da empresa ou entidade equiparada, poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Então, são as contribuições cobradas do empregador, da empresa ou da entidade equiparada, podem ser diferenciadas em função disso. É muito importante você ter esse conhecimento. Vamos adiante. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência dos recursos para o Sistema Único de Saúde, né? Aí mais um detalhe a respeito das contribuições para a Seguridade Social. O parágrafo 11 é vedada, olha só o detalhe importante, é vedada a concessão de remissão. Remissão no direito é perdão da dívida. Certo? O título remido, que não paga nada. Remissão é perdão. Remissão com 2 S. Remissão com C cedilha é resgate. Remissão com 2 S é perdão ou anistia das contribuições sociais de que trata o inciso 1A e 2. Quais são elas? São as contribuições cobradas do empregador ou da empresa equiparada, incidente sobre a folha de salários, e do inciso 2, cobrada do trabalhador. Em resumo, são as duas contribuições que incidem sobre o salário, aquela que a empresa paga e aquela que o trabalhador paga. Então, essas duas contribuições é vedada a concessão de perdão delas para montante superior ao fixado em lei complementar. Então, o que é que eu quero que vocês saibam disso? Eu não quero que vocês saibam qual é o limite fixado em lei complementar, não quero. Só quero que vocês saibam que é uma das funções da lei complementar, isso também é muito perguntado em prova, funções da lei complementar, que é uma das funções da lei complementar estabelecer limites para remissão, para perdão das contribuições incidentes sobre o salário, aquelas pagas pelo empregador e pelo empregado. Basta que vocês saibam que é uma das funções da lei complementar federal. Ok? E o parágrafo 12, a lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições serão não cumulativas. Observe que, neste caso, não é uma exigência constitucional de ser não cumulativa. Diz apenas que a lei vai fixar. Aquela que terá que ser não cumulativa é apenas a residual,
contribuição social residual criada além das 4 que já existem, certo? E, finalmente, para nós terminarmos o nosso módulo 1, vamos ver o artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação da União relativa a contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do RGPS, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Isso é muito importante, porque nós vimos que o Supremo Tribunal Federal considera que é obrigatório a aplicação das contribuições para a Seguridade Social na Seguridade Social, mas o governo conseguiu uma emenda constitucional criando o artigo 76 do Ato das Disposições Transitórias, permitindo que 30% dessa arrecadação seja desvinculado. O governo pode usar como bem entender. Lógico, dentro do orçamento, mas não necessariamente na Seguridade Social. Isso vai prevalecer até 2023 e possivelmente, né, sendo aí prorrogada, se for o caso. Legal? Muito bem, com isso nós terminamos o nosso primeiro módulo, que foram os tributos com as suas definições, espécies, certo? Tudo o que vocês precisam saber sobre o objeto da relação obrigacional está nesse módulo tributo, certo? Até o próximo módulo. Clique lá